Fala aí, pessoal! Mais um Escola de Investidores comigo, Lucas Collazo, e o tema de hoje vai ser Desmistificando o Copom. Não podia ser tema melhor, né? O dia de hoje, 6/5, eu tô gravando pela manhã. Hoje, no final do dia, às 18 horas, vai sair a decisão do Copom em relação à nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e os especialistas, economistas, gestores de fundo, enfim, acreditam que a gente vai ter um corte de 50 pontos base, ou seja, essa taxa que hoje de 3,75% ao ano, ela iria para 3,25% ao ano, e uma menor parte, acredita que vai ter um corte mais agressivo de 75 pontos base, levando essa taxa de 3,75% ao ano para 3% ao ano. Mas antes de falar da decisão e os impactos dela, eu queria explicar um pouco melhor para vocês o que é o Copom e da onde a gente veio para chegar até aqui. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A principal função dele, basicamente, é definir a taxa de juros básica da economia. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços da economia. Se você tem uma taxa de juros mais alta, o crédito fica mais caro. Tanto para você consumir, para você comprar sua geladeira, para você financiar um carro, quanto para a empresa também capitalizar recurso, ou seja, para ela pegar dinheiro para expandir seus negócios, etc. Tá? Com a taxa mais baixa, o inverso também é verdade, ou seja, você tem um crédito mais barato, você vai estimular o consumo, né? As pessoas vão ficar se sentindo mais à vontade de fazer aquela dívida no cartão, de comprar alguma coisa mesmo tendo dinheiro naquela hora, e as empresas também vão ter mais facilidade para captar recursos, para pegar dinheiro para investir no próprio negócio, e aí você aquece a economia e assim você vai calibrando a oferta e a demanda dentro da economia, aquecendo, tentando trabalhar o aquecimento da economia durante esse período, né? O que acontece é, se você olhar para 2016 até aqui, né, 2016 a nossa taxa de juros era 14,25% ao ano. Parece que é outro século, né? Mas na verdade não é. Foi em 2016 que a gente tinha essa taxa, ela veio caindo de lá até aqui, porque a gente tinha uma meta de inflação, nossa projeção da inflação ela veio caindo ao longo desse tempo, né? Então a gente veio tendo uma inflação cada vez mais baixa. Como eu expliquei anteriormente, os juros ele está ali justamente para regular a oferta e demanda, regular o preço, ou seja, a inflação dos produtos que a gente consome, a inflação da economia. Então, a nossa inflação veio sendo desacelerada. E por que isso aconteceu? Por que a inflação foi ancorada? O Brasil passou por uma série de reformas muito importantes, tá? Entre elas, a mais recente, que foi a reforma da Previdência. Tá? Com a reforma da Previdência e as outras reformas, o Brasil conseguiu fazer algumas economias e estabilizar mais a relação de dívida do país. Ou seja, o Brasil ele passa a ter uma condição mais confortável para pagar essas dívidas no longo prazo, né? E também o choque econômico que a gente sofreu. Então, a gente veio de lá para cá com uma economia mais fraca também. O consumo caiu, a gente teve uma economia como um todo mais fraca e isso ancorou a inflação e vem deixando a nossa inflação constantemente debaixo da meta do Banco Central. Por isso que ele vem cortando juros, para ele estimular a economia e tentar fazer com que a inflação fique dentro dos patamares que eles definiram que são os mais interessantes. E esse ano a gente entrou na crise, né? O coronavírus, que é uma crise de saúde, mas que desencadeia uma crise econômica também, as pessoas em casa, né, não consumindo também, infelizmente taxa de desemprego subindo, tudo isso dá um impacto e enfraquece ainda mais a economia que já vinha fraca, né? Então é por isso que a gente vem estimulando, por isso que o Banco Central vem cortando juros para tentar estimular essa economia que já vem mais fraca e vem mostrando sinais de fraqueza ao longo desse tempo, tá? Mas bom, expliquei aqui para vocês um pouquinho do que é o Copom, da onde a gente veio e falei também das expectativas que a gente tem para hoje, que é um corte de 50 pontos ou 75 pontos, levando a nossa taxa de 3,75% ao ano para 3,25% ao ano ou 3% ao ano. Mas o que isso vai mudar de fato na sua vida, tá? Primeiro ponto, dólar para cima, tá? A gente era um país rentista, a gente tinha uma taxa de juros muito alta, isso atraía os estrangeiros a virem para cá com um capital que a gente chama de capital infiel. Ele vinha para cá para comprar nossa renda fixa e ficar recebendo aqueles juros que era bem elevado.
como eu falei, nossos juros veio caindo de 2016 para cá, esse juro sumiu, esse capital infiel, acabou os juros, ele vai embora. Do ano passado até agora já saíram mais de 100 bilhões de dólares do Brasil, e bom, menos dólar, menos oferta da moeda, essa moeda fica mais rara e o preço sobe, né? E como a nossa expectativa é ter um juros mais baixo por mais tempo, a gente vai provavelmente ter isso como uma nova normal. O dólar deve continuar forte, permanecer forte por mais tempo. O segundo ponto é o crédito, né? Crédito mais barato, mas para quem que ele fica mais barato? Eu vou explicar isso melhor. Em tese, você cortando juros, como eu expliquei mais cedo, você vai baratear esse crédito. Mas algo que é muito importante para o crédito é a expectativa de juros futura. Você pode ver isso por meio dos contratos de DI que são negociados na B3, tá? Se você pega essa expectativa para frente, você vê que a nossa taxa de juros tá maior. Ela vai subindo de 4, 5, 6, 7, vai ficando maior conforme o prazo vai ficando mais longo. Isso está acontecendo porque a expectativa do mercado para o Brasil daqui para frente é uma expectativa que vai dar ruim, digamos assim. Como a gente entrou na crise agora, o Brasil está tendo que gastar muito dinheiro para poder ajudar o país a sair dessa crise, né? Como a gente está gastando muito dinheiro, a gente está se endividando, está aumentando a nossa dívida. Então a gente vai sair com uma relação fiscal, uma relação de dívida pior do que a gente entrou na crise, justamente um dos pontos principais pelos quais eu disse para vocês que estava ajudando a gente ter um patamar de juros tão baixo. Então a gente está com uma expectativa de piora nesse cenário, deterioração nesse cenário, e aí a nossa taxa de juros lá na frente está maior. Como o crédito toma como base os juros futuro, ele olha bastante para os juros daqui para frente, nem tanto para os juros de agora, esse crédito não está ficando mais barato. Então, a gente cortar os juros não está fazendo com que o crédito chegue mais barato na ponta final, ou seja, a gente acaba não tendo o estímulo, não estimulando a economia da forma com a qual a gente esperava estimular, tá? E o terceiro ponto são as ações, né? Em tese, se você corta os juros, você diminui o denominador da equação de valor da ação. Vou explicar isso melhor. A empresa, para você saber o valor dela hoje, você pega os fluxos de caixa futuro dela e você desconta isso por uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, entre risco país, entre outros, é a nossa taxa de juros, tá? Só que também, assim como para o crédito, é a mesma lógica. Ela toma como base a taxa de juros futura. Se a nossa taxa de juros futura, a expectativa de juros daqui para frente, não a Selic de hoje, tá maior, né? A gente não vai ter necessariamente um impacto forte na bolsa. Então, para corroborar isso daí, não adianta a gente cortar juros agora se a expectativa futura não acompanhar, não diminuir. Ela tem que, a curva longa que a gente chama, ou seja, os juros daqui para frente, ele tem que acompanhar. Se ele não acompanhar essa queda, só os juros de curto prazo, que seria a Selic, cair, a gente não deve sentir um impacto relevante nem no crédito e nem nas ações, pois bem a bolsa, e aí realmente continuar só o movimento do dólar que a gente já tem visto nesses últimos tempos. Para concluir, não adianta a gente cortar a Selic, né? Isso não vai resolver o nosso problema e o problema no Brasil, né? Tem uma série de medidas por trás, uma série de decisões que vão ter que ser tomadas, principalmente em relação à continuidade da agenda de reformas, para a gente continuar vendo aí mudanças aí sim, mudanças mais profundas, tanto na vida de vocês quanto na minha. Beleza, galera? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Esse foi o Escola de Investidores de hoje, um vídeo rápido, curto, direto para explicar para vocês. Até a próxima e tchau!